vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo, porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não, de placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, bom dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família mais uma vez e que as bênçãos de Deus estejam sobre você e sobre os seus familiares todos os dias, não só agora, não só hoje, mas todos os dias. Mais uma vez estamos aqui lhe convidando para orarmos, para juntos unirmos a nossa fé em oração. Prepara aí um copo com água, eu tenho aqui a minha caneca com água, uma vez. Essa água consagrada, né, energizada pelo poder de Deus, ela vai simbolizar esse poder que cura, que liberta, que transforma, que livra. Alguém vai dizer assim, mas precisa disso? E aí eu vou perguntar, precisava Jesus cuspir, fazer uma lama, né, com aquela saliva e passar nos olhos do cego? Mas Jesus fez. Passou nos olhos do cego, pediu para que ele se lavasse no tanque de Siloé, ele se lavou e voltou vendo. Então, nesse momento, essa água vai servir como um ponto de contato. Você pode se inscrever no canal, você pode escrever aqui o seu nome, o nome do familiar, ou a área da sua vida que você precisa de socorro, precisa de ajuda, você pode já deixar escrito aqui e nós vamos apresentar a Deus. Aliás, só de você estar inscrito no canal, você já recebe uma cobertura de orações, porque nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. Nesse domingo, por exemplo, nós teremos um culto especial às 8 da manhã, que é para transformar a sua vida, transformar a sua família. Nesse domingo, em especial, nós vamos participar, fazer o domingo da força divina, para quem precisa de força espiritual, onde vamos consagrar o pão e a água. Elias, num dia em que ele estava cheio de aflições, de medo, porque estava sendo ameaçado por Jezabel, o anjo o acordou e disse para Elias, come e bebe. Tinha pão e água, e o anjo disse, come e bebe, porque o caminho será longo. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, até o Monte de Deus. Então nós vamos fazer nesse domingo, domingo da força. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, venha presencialmente. Você que geograficamente não dá para vir, aí você vai participar virtualmente através aqui do canal no YouTube. Por isso é importante você estar inscrito, para que você seja também notificado. Aí você vai preparar um pãozinho, vai preparar um cálice com água para participar nesse domingo, durante o culto, tá bom? Mas vamos orar agora, abençoando esse sábado. Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, mais uma vez nós estamos iniciando o dia na Tua presença, apresentando ao Senhor a nossa vida, apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, considerando a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua existência. Ah, meu Senhor, que a Tua luz brilhe na vida de todos que estão participando agora dessa oração. Que o fraco seja fortalecido, que o caído se levante,
que essas pessoas, ó Deus, sejam renovadas pelo Teu Espírito, renovadas pela Tua presença, que neste momento, se há alguém doente, que seja curado, se há alguém fraco, que seja fortalecido, se há alguém caído, que essa pessoa se levante, meu Deus, que haja renovação na vida dessas pessoas, que haja transformação na vida dessas pessoas, meu Pai. Meu Deus, em o nome de Jesus, abençoa as famílias, guarda, proteja as crianças, que a Tua luz resplandeça na vida dessas pessoas, de tal maneira que aconteça a libertação na alma, porque tem gente sofrendo com depressão, crise de ansiedade, vícios. Quantas pessoas, meu Pai, que estão vivendo o avesso do que elas tanto sonharam, imaginaram, e elas precisam, carecem da Tua manifestação, do Teu poder. Então agora, meu Pai, cura, salva, liberta, restaura, que esse sábado seja um sábado abençoado, seja um dia de boas notícias, de portas abertas, de realizações para essas pessoas. Abençoa os trabalhadores, abençoa os fiéis da sua casa, consagra desde já e abençoa esse propósito que nós teremos nesse domingo do pão e da água, que todos sejam fortalecidos para continuar a jornada, para continuar a caminhada contigo, meu Pai, pois nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. E que a água que você preparou aí seja agora consagrada pelo poder de Deus, consagrada pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Beba com fé. E com a força dessa oração, desse momento, que você tenha disposição para buscar a Deus, não religião não, mas para buscar a Deus. Ele é muito maior que placa de igreja, Ele é muito maior que religião. Ele morreu por mim, por você, Ele morreu por pessoas, Ele não morreu por placa não. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Então, nesse domingo, 8 da manhã, se você puder ficar mais um pouco, eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, até para te fortalecer espiritualmente. Então, se você puder, ouça, com certeza será uma bênção essa palavra. Bom dia, bom sábado, Deus abençoe. João, capítulo 18, versículo 1 em diante. O título é Jesus no Getsemane. Preste atenção num detalhe aqui, antes da gente ler. Ninguém vence com sentimento. Ninguém vence, ninguém conquista, ninguém muda de história, de vida, se deixar-se levar pelo sentimento. Se você deixar o sentimento falar mais alto, você não consegue sair do lugar. O meu justo viverá pela fé, está escrito. Não está escrito, o meu justo viverá pelo sentimento. O meu justo viverá pela emoção. O meu justo viverá pelo que ele acha. Não está escrito isso, está escrito, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, pelo uso da fé. Os problemas que você já conseguiu diagnosticar, que são espirituais, você não vai vencê-los com sentimento. Porque o sentimento leva você a se vitimizar. O sentimento leva a você a se enclausurar. O sentimento leva a você a ficar magoado, ressentido, a se preocupar com o que estão pensando, achando ou falando. O sentimento leva você a ter a sua fé neutralizada,
Porque o diabo não vai usar um incrédulo, uma pessoa que você nunca viu, para ferir o seu sentimento. O diabo vai usar a pessoa que está do teu lado. O diabo vai usar pessoas que estão à sua volta para ferir o seu sentimento, para fazer você se deixar levar pela emoção. E aí, pelo sentimento, você começa a pensar que Deus não existe, que a palavra dele não funciona. Pelo sentimento, você começa a imaginar que não vai conseguir vencer, ou que aquela pessoa que estava do seu lado, que poderia lhe ajudar a usar a fé ou vencer, é a primeira que está jogando terra para te enterrar. Então, quando Deus ele disse, o meu justo viverá pela fé, é para nós entendermos que aquilo que ainda não mudou, só vai mudar através da fé. Aquilo que você não conseguiu vencer, você só vai vencer através da fé. Você não vai mudar o seu filho na força do braço, o seu marido, a sua esposa na força do braço. Você não vai vencer na força do braço. Na força do braço você já tentou e deu errado. Na força do braço você já tentou e se cansou. Na força do braço você já tentou e se machucou. Mas quando você apela para a fé nos dá sabedoria, discernimento, coragem, ousadia, força, certeza. Aí aqui em João 18 diz, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Preste atenção nesses três tipos de força que agem, que atuam também na nossa vida. Judas representando o diabo. Os sacerdotes representando a religião. Nós temos o diabo como nosso inimigo, temos a religião, que é nossa inimiga. Se tem uma coisa que Jesus condenava, era a religião, a religiosidade. Porque a verdadeira religião que muda a sua vida, que transforma a sua vida, é essa daqui. É a palavra de Deus. Se você seguir a palavra de Deus, a sua vida muda, a sua história muda. Isso aqui não é religião inventada por doutrina do homem. Por isso que se você lê a Bíblia, ninguém te engana. Se você lê a Bíblia, você vai comparar o que está na Bíblia com o que eu prego. Você vai comparar com o que eu prego e o que está na Bíblia. E aí você vai conseguir fazer uma analogia e vai entender, peraí, isso aí está fora da Bíblia. Isso aí é religião. Isso aí é doutrina criada pelo homem. Isso aí é invenção do homem, não está na Bíblia. Então pula fora. Então eu oriento você, não fica aqui. É questão de você usar a sua cabeça. É questão de você usar a sua inteligência. Se você lê a Bíblia, ninguém te engana. Por muito tempo a religiosidade ou a religião, principalmente a romana, nos impedia de ler a Bíblia. Porque se lêssemos, descobriríamos a verdade. Eu oriento você a ler, para ninguém te enganar. Está aqui sobre dízimo? Então obedeça que sua vida vai mudar. Está aqui sobre oferta? Obedeça que sua vida vai mudar. Aqui na Bíblia está dizendo para se batizar nas águas, então se batiza nas águas.
Aqui na Bíblia está dizendo para largar o pecado, então larga o pecado. Aqui na Bíblia está dizendo para servir a Deus em espírito e em verdade, não em imagens. Então sirva como está na Bíblia. Se você seguir a Bíblia, a sua vida vai mudar. Então o Judas representando o diabo, os sacerdotes representando a religiosidade e os guardas representando a força humana. Preste atenção aqui. E os guardas representando a força humana. Nós temos contra a gente o diabo, a religião, e nós temos também o homem. Nós temos também homens que são usados pelo diabo contra a gente. Sim ou não? A nossa guerra não é contra a carne. É contra o espírito que atua em algum homem. É contra o diabo que está atuando em alguém para tramar contra a gente. A nossa guerra é contra o inferno que está atuando na cabeça de alguém para atuar, ou para agir, ou para chegar até a gente. E aí para um pouquinho e pensa. Se a nossa guerra é contra o diabo, religiosidade, religião, força humana, e eu tenho a minha fé em Deus, eu estou com a minha vida no altar de Deus, eu obedeço o Senhor Jesus, eu sou fiel ao Senhor Jesus, então não tem macumba, não tem feitiço, não tem inveja, não pode ter pandemia, não pode ter leis, não pode ter nada que possa me atingir, me destruir, se eu estou com o Senhor Jesus vivo na minha vida. Se eu sou mais um crente, mais um religioso, mais um cristão, mas não vivo a fé, não assumi a autoridade em Jesus, no nome de Jesus, o diabo deita e rola na minha vida. Se o boi descobrisse a força que tem, não puxava a carroça. Se o crente, o cristão, descobrisse a força que tem quando ele é fiel a Deus, ele também não puxava a carroça. O que mais tem é crente, é evangélico, pessoas que dizem conhecer a Bíblia, puxando carroça, sendo escravo do diabo, sendo escravo do inferno. O que mais tem são pessoas que dizem crer na palavra, sendo escravizadas pelo diabo. Por que o diabo está te escravizando? Porque você não está usando a autoridade que você tem. Você não está fazendo uso da autoridade que você tem. E se você não está fazendo uso da autoridade que você tem, por quê que você não está fazendo uso? Ou porque está servindo o diabo, ou porque está obedecendo o diabo, ou porque não descobriu ainda o quão poderoso é o Deus que você está servindo. Aí a Bíblia diz: tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, o que ele fez? O que Jesus fez? Adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, o que diz aí? Recuaram e caíram por terra. Jesus não falou mais nada. Jesus só disse: sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. Quando eu assumo a minha fé em Jesus, o diabo tem que recuar e cair por terra. O inferno tem que recuar e cair por terra. Por isso, agora há pouco eu disse para você falar na oração: diabo, eu sou fiel no meu dízimo. Porque quando eu assumo a minha fé, a minha fidelidade, quando eu assumo a autoridade no nome de Jesus, porque sou fiel, porque obedeço, o inferno tem que recuar e cair por terra.
A maldição que estava chegando tem que recuar e cair por terra. O inferno tem que recuar e cair por terra. Você lembra que quando Deus deu ordem a Moisés para ele ir no Egito e tirar o povo da escravidão de Faraó, Moisés falou assim para Deus: mas vão me perguntar quem me enviou? E Deus falou: fala que eu sou. Fala que eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Foi esse o nome que Deus deu. Fala para Faraó que quem te enviou foi o eu sou. Olha como que Deus se apresentou. Eu sou. E Faraó conseguiu vencer? Faraó conseguiu impedir o povo de sair do Egito? Não. Teve que recuar e cair. E o povo saiu da escravidão. O povo saiu do inferno da escravidão. Primeiro passo para você vencer com Deus: seja dizimista. Porque é invenção minha? Não, está na Bíblia. E quando você assume eu sou dizimista, não da boca para fora, porque você é dizimista, porque há quem diga que é, mas não está sendo dizimista. Há quem diga que é, mas não está sendo fiel. Quando você assume, o diabo tem que recuar e cair. O que ele vinha tramando, planejando, ele tem que recuar e cair por terra. Jesus, vendo que eles estavam chegando, a Bíblia diz que Jesus se adiantou, foi até o encontro deles. O que vocês estão procurando? Jesus o Nazareno. Sou eu. Quando Jesus falou, sou eu, eles recuaram e caíram. Por que o diabo não está recuando? Pelo contrário, o diabo está se adiantando. Tem pessoas que o diabo, que o mal, que o sofrimento, ele está se adiantando. Tem pessoas que o diabo está se apresentando como se fosse o mais forte e como se Deus não existisse. Tem crente recuando e caindo para o diabo. Tem evangélico cristão que está recuando e caindo e o diabo está pisando na garganta dele. Mas se eu sou fiel, se eu sou de Deus, se eu sirvo a Deus, o inferno tem que recuar e tem que cair. Ou você vai aceitar ele na sua vida? Então, a oração que nós vamos fazer agora para o inferno entender é você que é dizimista, que vai ser dizimista, que vai andar com Deus, porque não é só ser dizimista, não é dizimar por dizimar, não é devolver os primeiros 10%, como se você estivesse pagando uma conta de luz, uma conta de água. É você fazer com temor, com tremor, entendendo que essa sua atitude, você está mostrando o senhorio de Jesus. Você está colocando Jesus como primeiro, como prioridade, como Senhor da sua vida. O maior medo do diabo é você descobrir a força que você tem. O maior medo do diabo é você descobrir a autoridade que você tem. Esse demônio que está manifestado aí, que está onde? Cadê? Traz para cá. Solta esse demônio aí. Demônio, você está ouvindo a minha voz. Eu não estou te vendo, mas você está ouvindo a minha voz. Bota as suas garrinhas para trás e traz o corpo dela aqui. Bora, traz o corpo dela aqui. Sem gracinha que você não está no seu puleiro, não. Bota as garras para trás e traz o corpo dela aqui. Aqui no meio do altar. Aqui no meio do altar. Bora, aqui no meio. Todos vocês têm um demônio desse que estava agindo, que estava imperando, que estava atuando, que estava, de alguma maneira, fazendo a sua vida ser reduzida ao pó. Mas hoje, porque você é dizimista fiel, porque você é dizimista, ou vai ser dizimista fiel, você vai dizer para o diabo, eu sou dizimista. Assim como Jesus disse para os guardas, para os sacerdotes e para Judas, representando Satanás, religião e a força humana. Jesus disse, sou eu. Eles recuaram e caíram. Quando esse demônio cair, todo inferno que existia na sua vida vai cair junto com ele.
Estenda as suas mãos para o diabo. Você tem que falar com palavras claras para o inferno ouvir. Você tem que encher a boca e falar: Satanás. Fala: Satanás, eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista fiel. Amém. Essa é a posição que o diabo tem que ficar diante de quem é fiel a Deus. Essa é a posição que o inferno tem que ficar diante daquele que assume Jesus. Jesus disse: sou eu. É você falando hoje: sou eu, sou dizimista. E o diabo tem que cair. Sou eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E o diabo tem que cair. Sou eu entrego a minha vida. O que é para fazer? É para vir toda sexta eu venho. É para vir todo domingo eu venho. É para ser dizimista eu sou. É para me batizar, vou me batizar. É para largar o pecado, eu largo o pecado. É para viver pela fé, eu vou viver pela fé. Mas o Satanás não pode ficar de pé na minha vida. Amém? Então quando eu assumo a minha fé em Deus, o diabo tem que recuar. Você tem que assumir sua fé. Ou crê ou não crê, ou obedece ou não obedece. Ou então você vai ficar aí gemendo, sofrendo, batendo de porta em porta, com a sua vida uma derrota até quando? Que muda a vida de uma pessoa quando ela assume a fé em Deus. É isso que muda. É você assumir a fé, assumir a sua fidelidade. Se você acha que não é esse caminho, continua fazendo do teu jeito, continua fazendo da tua maneira. Mas se você entender que esse é o caminho, se adianta. Jesus se adiantou, está escrito aí na folha. Se adianta. Se adianta. Muda o que você ainda não tinha mudado. Para de chorar, reclamar e viva a fé. Para de choramingar e viva a fé. Para de duvidar e obedeça a fé. Para de fazer corpo mole e obedeça a fé, porque o justo viverá pela fé. Tem muita gente fracassada, derrotada, porque não descobriu a força que tem e não usa autoridade sobre o diabo. Tem lugares aí que igrejas que até o nome do diabo tem medo de falar, chama de inimigo. O inimigo. Eu estou querendo abrir a sua cabeça. É diabo e ele tem que cair. A nossa guerra é contra o diabo. Não está escrito inimigo veio para roubar. Está escrito diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E se Jesus veio trazer vida com abundância e eu assumo a minha fé nele, eu quero a vida abundante. E o diabo já é um derrotado, ele não pode ter força na minha vida. O diabo já é um derrotado. Não tem macumba que resista. Não tem feitiço que resista, não tem inveja que resista, não tem maldição que resista. A pessoa que assume a sua fé em Deus, a pessoa que é fiel a Deus, a pessoa que obedece a palavra de Deus, o diabo não pode nem olhar para ela. Está entendendo sim ou não? Por que o diabo está fazendo gracinha na vida de alguns? Por que o diabo está fazendo festinha na vida de alguns? Porque não estão assumindo a fé em Deus. Se você assumir, você pode estar passando fome hoje, você pode estar morando debaixo da ponte hoje, você pode estar vivendo o inferno hoje, mas se você assumir a fé, a obediência, o diabo recua e cai, e a sua vida vai andar. O que não mudou vai mudar, o que não venceu vai vencer. Escreva 13, hoje é dia 13, sexta 13, sexta que vem, dia 20, você vai ver acontecer nesses 7 dias o que ainda não aconteceu na sua vida. Você vai ter sinais nesses 7 dias, só porque você assumiu sua autoridade, só porque você assumiu sua fé, só porque você assumiu a sua fé em Deus.
você vai ver sinais nesses 7 dias. Só para você despertar e entender, se você continuar com essa autoridade, com essa fé, com essa ousadia, com essa coragem, você vai continuar vencendo dia após dia, mais 7 dias, mais 7 dias, e mais 7 dias, e mais 7 anos, e assim até Jesus voltar. Amém. Você que é dizimista, e não estava, você assumiu agora que vai ser dizimista, que é dizimista, e não estava sendo. Chega em casa hoje, procura na gaveta, na carteira, na bolsa, na conta, onde que eu tenho um valor que eu não dizimei. Você vai dizimar de tudo que você tiver, tudo, seja de R$1, de R$1.000, de 1 milhão, seja o que for. Você vai separar o dízimo e você vai zerar sua conta com o diabo, para o diabo não apontar o dedo mais para você. E você vai ter condições de falar: eu sou dizimista, eu sou fiel, e porque eu sou, ele tem que recuar e cair. Amém? Amém? Você que não tem esse saquetel do fim das lágrimas, você vai receber, vai colocar o seu dízimo aqui, vai trazer domingo agora. Tem gente que amanhã vai entrar dinheiro, você vai dizimar e vai trazer domingo agora. Levanta a mão quem não tem o saquetel, que o obreiro, o pastor vai te dar. Quem está começando hoje, quem está voltando hoje, quem está chegando hoje e quer vida com Deus, obedeça. Do teu jeito deu errado, faça do jeito de Deus. Você vai ver se não vai funcionar. Amém?